Boa noite! Sejam muito bem-vindas! Que satisfação estar na companhia de vocês, mulheres, porque hoje o evento, essa live aqui no Facebook é voltada para você, mulher, para você que está nos acompanhando, para você que deixou seus comentários aqui, muito obrigada. Já vou mandar um abraço para Caterine e também para Sirlene, que deixaram tantos comentários aqui com a gente. Muito obrigada, boa noite, sejam muito bem-vindas. Estou na companhia ilustre da doutora Denise de Carvalho. Olá, doutora, muito obrigada. Olá, Fernanda, eu que agradeço. Desejo meu de muito tempo e eu espero que vocês fiquem até o final, porque a gente vai ter muita coisa legal até lá. Não é preciso sofrer ou pendurar as chuteiras achando que tudo acabou porque chegou a menopausa. Aliás, eu acredito que chegou a melhor fase da sua vida, só que a gente tem que saber conduzir essa fase. Ah, é isso aí, porque pelos comentários que vocês deixaram aqui nas nossas páginas, né, doutora, a gente vê que as mulheres estão com muitas questões com relação à própria menopausa, né, com relação aos sintomas que aparecem, com relação ao desequilíbrio hormonal, né? Então, vocês, mulheres que estão aqui com a gente, se vocês sabem ou não sabem que estão na menopausa, por favor, deem um joinha. E se vocês precisam de ajuda para enfrentar com mais serenidade esse período que pode ser maravilhoso, segundo a doutora Denise, é só dar um coração aqui pra gente. Mais do que isso, compartilhe esse evento, porque a mensagem que a gente está falando aqui hoje precisa chegar a quem mais precisa, que são as mulheres que passam uma vida toda se dedicando aos outros, né, doutora? E chegam agora e precisam cuidar um pouco de si. Doutora Denise de Carvalho, que tem uma trajetória de respeito, uma carreira construída com a preocupação com o ser feminino, né? Doutora que é cirurgiã e também é gastro. Estamos ao vivo, não vou me arriscar a falar gastroenterologista, né, doutora? Doutora que estudou bastante o ser feminino, sabe que quando a gente chega perto dos 45 anos, parece que alguma chave muda dentro da gente e a gente vive com sintomas que costumam dizer que são para sempre, que são eternos, né, doutora? Acostume-se com isso, que isso faz parte da natureza e que o sofrimento faz parte da vida da mulher. Na verdade, Fernanda, esses sintomas normalmente começam muito antes e que a gente não sabe nem valorizar. É isso que a gente chama de climatério. Né? O climatério, na verdade, é uma fase na vida da mulher que pode acontecer até 10 anos antes de efetivamente ocorrer a menopausa. E essa fase, para algumas mulheres é um pouco mais forte, para outras um pouco mais simples, mas todas começam já a apresentar algumas alterações de comportamento, de uma série de coisas que a gente vai conversar com vocês, e que muitas vezes a gente, até porque nós mulheres, a gente está muito acostumada a sofrer, né? A menina, desde pequena, tem todo um código de conduta de como ela tem que se comportar, de como a sociedade espera que ela se comporte. E aí a gente menstrua, dor é assim mesmo, né? Toda mulher passa por isso, com você não vai ser diferente. E aí você vai ter filho, a mesma coisa, a gravidez é difícil, levar aos 9 meses o bebê para cima e para baixo, e você sentir dor nas costas, nas pernas, você incha, e todo mundo espera que você sofra, mas e que está sempre sorrindo, né? Não pode reclamar, porque isso faz parte da natureza da mulher. É igual com todas. Então a gente está acostumado a sofrer. Então a gente sofre desde pequeno, a gente continua sofrendo e acho que agora é mais uma fase de sofrimento e que na verdade eu tenho que aguentar, porque isso faz parte da natureza da mulher. E a gente meio que se conforma com isso. E o que eu tô aqui para dizer para vocês é que vocês não precisam se conformar com isso. Não é que nós vamos mudar a natureza, né? Mas que a gente pode tornar esse momento mais fácil de ser passado, de ser vivido, com menos desespero, com menos transtornos, com melhor qualidade de vida e que na verdade é só mais uma fase. Não é a hora de você pendurar a sua chuteira. Aliás, eu acredito que é a melhor fase. Então, na verdade, começa antes até. Entendi. Então, gente, se vocês estão aí, vocês não querem mais sofrimento, vocês querem dar um basta a todos esses sintomas que a Laila, a Maria Elizabeth, a Dânia,
Quem mais está aqui com a gente? A Júlia Andrade. Se vocês querem dar um basta a todos esses sintomas que vocês relataram aqui, continuem com a gente. Mais do que isso, vamos compartilhar essa live, né, doutora? Exatamente. Compartilhem nos seus Facebooks, coloquem o nome das suas amigas, aí marquem todo mundo que vocês acham que pode se beneficiar com isso. Inclusive os homens, né? Tem muitos homens que estão preocupados com suas esposas, então podem compartilhar que isso aqui é gratuito, a gente está dando de coração e de amor, porque a gente gosta do que a gente faz e a gente sente que isso pode fazer diferença na vida das pessoas. E então vamos fazer diferença nas vidas de todas as nossas mulheres. Quanto mais gente receber essa informação, para mim melhor. E a gente não vai economizar a informação, tá? Porque a gente gosta de falar, né, doutora? A gente gosta. Aliás, é uma das características femininas, né? A gente gosta de falar, e mais do que isso, a primeira pessoa que falou pra mim que mulher não precisava sofrer, e quando eu relatei alguns enfrentamentos, né, que eu via minhas amigas, né, as minhas familiares passando, a primeira pessoa que me falou, olha, não, isso não é coisa de mulher, foi a doutora Denise, né? Nós nos conhecemos e a doutora me disse, esse peso nos ombros não precisa ser dessa forma. E quando a doutora me falou isso, eu tive um estalo assim, olha, a gente precisa que essa mensagem seja disseminada e há um espaço para a construção de um programa que é diferente, né? Um programa revolucionário, pensando na longevidade feminina, mas pensando na longevidade feminina não como um momento de resignação, mas como um momento de renascimento. É isso que a doutora acredita, né, doutora? Exatamente. E quando a gente colocou o tema de menopausa, mas isso não quer dizer que só as mulheres menopausadas têm que aprender ou estar passando por isso. Na verdade, a gente tem uma série de coisas que acontecem na vida da mulher e que são momentos de transformação. A menopausa, na verdade, é um momento muito forte, né? E que normalmente vai acontecer depois dos 45, 50 anos. Mas, e vocês podem até falar assim, mas a doutora Denise não tem 45, 50 anos. Eu tenho 43. Mas isso me motivou em falar de saúde da mulher, porque eu também tive desafios, né? Eu também fui desafiada e eu me senti um pouco desamparada nesse processo. Então, por isso que isso era um desejo meu, né? E aí eu achei a Jolivie que embancou e que me apoiou nessa ideia e eu fiquei muito feliz pela organização de vocês, pelo histórico de vocês e estou muito grata. Ai, a gente com um baita orgulho, né, de estar ajudando tantas pessoas, né, mais de 1.700 mulheres já tiveram a oportunidade de serem beneficiadas, né, e agora pela primeira vez todo esse conhecimento reunido, né, num programa pensado na longevidade feminina e pensado com o respeito que a mulher precisa, né, a gente tem aqui muitas dúvidas, Elizabeth Ferreira, Andréia Amaral, a Márcia, a Dirleia, um monte de gente aqui já comentando e a principal dúvida que aparece para a gente começar, doutora, é justamente sobre isso, estou ou não estou? Parece que a sociedade gosta bastante de rotular as mulheres, né? E a menopausa, ela é um rótulo um tanto quanto pesado de se carregar. Mas as mulheres aqui todas perguntando, tenho calores noturnos, parei de menstruar, faz tempo que eu não menstruo, não sei, meu fluxo está diferente. A grande pergunta que tem aparecido aqui pra gente, doutora, é justamente essa. Estou ou não estou na menopausa? A gente consegue dar uma resposta única e assertiva para essas mulheres? Como é que a gente responde, doutora? Então, eu acho que assim, a grande questão não é só cheguei na menopausa. O que está acontecendo comigo? Porque, como eu disse para você no começo, Fernanda, o climatério é um momento na vida da mulher que acontece até 10 anos antes de se efetivar a menopausa, porque a menopausa a gente considera depois de 1 ano que a mulher teve a última menstruação. Aí a gente pode dizer que a menopausa aconteceu, Entendi. Porque já se passaram 1 ano, já se passaram 12 meses da última menstruação. Mas isso não quer dizer que o sofrimento vai começar aí. Aliás, tudo começou antes, porque quando a gente vai chegando numa certa idade, isso tem uma questão muito pessoal, tem uma questão genética, tem uma questão de estilo de vida, como você levava a sua vida, de quando você menstruou, ou seja, quando foi essa primeira menstruação, mas isso vai depender também do estresse seu diário, de como você leva a sua qualidade de vida, mas a gente já começa a viver efeitos muitos anos antes, e isso vem porque a gente começa já a fazer alguns
ciclos menstruais que são anovulatórios. Então eu tenho ciclos em que, na verdade, a ovulação não acontece. Se a ovulação não acontece, ou eu tenho uma ovulação de baixa eficiência ou baixa qualidade, começo a ter um déficit, mesmo antes de ter um déficit do estrógeno, né, que é um hormônio feminino, que a gente sempre pensa em menopausa com a deficiência do estrógeno. Mas a gente começa a ter, antes disso, a deficiência da progesterona, que é um hormônio também feminino, aliás, homens e mulheres têm, mas a progesterona é um hormônio que é mais preponderante na segunda fase do ciclo menstrual. Então, a mulher vem na primeira fase com um predomínio dos estrógenos, ela ovula, e aí vem um predomínio da progesterona. Quando eu já estou no climatério, eu vou ter ciclos em que não há essa ovulação, ou não há essa qualidade ovulatória. Então a progesterona não sobe como deveria na segunda fase. Aí a gente já começa a ter sintomas, tá? O principal sintoma, aliás, assim, é um sintoma que começa, e pouca gente relaciona isso ao climatério, que é a dificuldade de dormir. Então a mulher começa a ter um sono, ela tem sono, ela pega no sono, mas o sono não tem qualidade. Ela acorda algumas vezes pela madrugada, muitas mulheres contam assim, às 3 da manhã. Entendi. Ela nem precisa nem olhar no relógio. 2, 3 horas da manhã. Isso começa a acontecer dia após dia. E aí ela acorda super cansada. Então começa um ciclo de problemas. Né? Às 3 da manhã ela desperta? Ela desperta. Ela abre o olho e aí às vezes tem uma dificuldade de pegar no sono novamente. Ou ela levanta, vai ao banheiro, né? Urinar, alguma coisa assim, volta e não consegue pegar no sono de novo. Certo. Ali a gente já pode considerar que ela já está no climatério. Olha isso. Exatamente. E isso pode acontecer com meninas de 35 anos, 36 anos. Isso tudo vai depender do seu estilo de vida. E a gente não pode esquecer que isso vai depender também do uso de anticoncepcional. Entendi. Né? O anticoncepcional é um hormônio externo, mas o que ele faz? Ele evita que você ovule, porque esse é o objetivo. Ele é anticoncepcional, eu não posso ter ovulação. E aí ela tá tomando anticoncepcional, ela começa a entrar como se fosse uma mulher menopausada. Eu costumo dizer no consultório, você está fingindo que está menopausada quando você toma uma pílula anticoncepcional. Porque é para inibir a ovulação. Só que cadê a progesterona da segunda fase do ciclo? Então eu posso até estar com uma síndrome tipo climatério pelo uso da pílula anticoncepcional. Entendi. Agora, se você não usa pílula anticoncepcional, dormia bem, tem um estresse bem controlado e de repente começa a acontecer isso, preste atenção, você já deve estar fazendo ciclos anovulatórios. E aí essa eficiência da ovulação, por ela cair, eu tenho uma dificuldade de produção de progesterona. E progesterona é um hormônio essencial para uma série de outras reações corporais. Dentre elas, a geração do cortisol, que é o hormônio do estresse. Entendi. Né? Na cascata dos hormônios esteroidais, a progesterona é um hormônio que precede o cortisol. Entendi. Então, se eu já tenho uma eficiência de ovulação ruim, eu tenho uma diminuição da produção de progesterona, eu posso começar a ter uma diminuição da eficiência da produção do cortisol, que é o hormônio que me tira do estresse. Entendi. Então, isso vai virando uma bola de neve. Isso vira uma bola de neve. Aí eu começo a ficar cansada durante o dia, minha produtividade cai, meu humor fica ruim, e aí a gente começa a receber aqueles rótulos, né? Que a gente adora. Nossa. Ela tá na TPM, ela é histérica, ela é nervosa, ela é isso, que deixa a gente mais brava e mais nervosa. Porque é só uma confirmação do que você está sentindo e não uma solução para o que você sente, né? Exatamente. Doutora, vou aproveitar essa deixa que você disse, né? Do cansaço, né? Ao mesmo tempo que ela está extremamente cansada, ela não consegue dormir. Por quê? Liliana, a Denise, sua xará, a gente também, mais uma Elizabeth. Elizabeth está sendo o nome campeão aqui hoje. Enfim, as pessoas estão relatando quase que um comportamento dúbio de sintomas, né? Eu estou extremamente cansada, mas eu não consigo dormir. Eu estou muito inchada, não consigo emagrecer, mas tenho cada vez mais fome, né? Faço uma rigidez, não consigo almoçar bem, chega à noite, me dá uma compulsão por doce, Nossa, né? isso é muito comum. Fico muito triste, mas ao mesmo tempo fico muito irritada, né? A menopausa é a era dos extremos, vamos chamar assim, doutora? É uma fase nova, né? E que, assim como quando a gente é mãe a primeira vez, e não adianta ter todos os livros do mundo, né? E todas as experiências familiares que falam, mas isso é normal, criança faz isso mesmo. Quando acontece na sua vez,
é muito difícil, mesmo porque a gente não pode esquecer que existe uma coisa que chama individualidade biológica. Entendi. Cada pessoa é uma. Isso a gente pode ter a ver com genética, pode ter a ver com a epigenética, que é a modulação do seu código genético pelos seus hábitos de vida, mas tem também o ambiente onde isso acontece. Isso vai depender, por exemplo, do companheiro que essa mulher tem, né? Ela se sente apoiada dentro do núcleo familiar, ela se sente compreendida dentro desse núcleo familiar, ou ela virou um motivo de chacota? Ah, lá vem ela tá ficando menopausada, ela tá histérica, ela tá nervosa. Isso só piora a situação, né? E aí, a gente, sem entender o que está acontecendo com a gente realmente se sente desamparada. Quem vai me ajudar? Né? Ninguém, né? A impressão que dá, né? Eu vou ter que passar por isso sofrendo mesmo, porque isso é da vida. Não tem necessidade disso. Aqui, gente, um monte de gente, a Eliana dizendo que tem compulsão por doce, a Sulaima dizendo que precisa de uma ajuda, né? Enfim, a questão é assim mesmo? Tem que ser assim ou não precisa ser assim, doutora? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim e nem a gente precisa se conformar com isso, né? Tá. A gente tem muito mais coisas dentro da nossa possibilidade de ação do que a gente imagina. Eu sempre falo nas redes sociais assim, não coloquem todas as suas fichas em mim, nem todas as suas fichas nos médicos, né? Nós, quando estamos em consulta com vocês, a gente está por um período de meia hora, 40 minutos, 1 hora, ou um pouco mais, dependendo do médico que você vai. Mas quem está com você o tempo inteiro é você, né? Então a gente é um orientador, a gente é uma mola que impulsiona a sua melhora, mas o poder está em você. E você tem que ter consciência de que você pode mudar essa trajetória, né? E às vezes por coisas muito simples. Né? Tipo o que, doutora? Existe muita coisa que a gente pode fazer. Desde suplementação e na verdade, eu penso bastante assim, o pessoal sempre quando fala em menopausa, a primeira coisa que pensa é a modulação hormonal, né? Reposição hormonal. Mas quem já me conhece de rede social e sabe que eu falo isso, que a reposição hormonal ou o uso de hormônios, ele só tem que ser a cereja do bolo. Entendi. Tem toda um tipo de comportamento que deve ser feito anterior a isso, que vai, na verdade, assegurar que a modulação hormonal realmente funcione e que, se houver necessidade dessa reposição hormonal, ela seja o mínima possível. Na verdade, essa reposição hormonal ela tem que ser muito mais dentro da fisiologia individual do que pensar que isso é apenas a mola propulsora da melhora da vida da mulher na menopausa. Nesse seu programa terapêutico pensado na longevidade feminina, é justamente nessa possibilidade de caminho que essa mulher tem para fazer. Eu pergunto isso porque normalmente quando há essa mensagem de que você pode fazer por você, você é que está com você, vem uma culpa e uma carga de, meu Deus, o que eu posso fazer por mim? Porque parece algo muito difícil mesmo. Esse seu programa terapêutico, Você Mais Jovem, que é um programa online, que possibilita que a mulher na casa dela possa mudar radicalmente como ela se sente, né? Ela se sentir por dentro e por fora mais jovem, ele prioriza justamente essas facilidades que existem na nossa rotina e que estão ao nosso alcance para que a gente mude esses destinos. É isso mesmo, Sim, doutora? O meu objetivo com esse programa, quando eu procurei vocês, Fernanda, foi justamente empoderar essa mulher. Tá. Colocar, na verdade, a bola na sua mão. Isso eu falo porque, se você me permite dar meu testemunho aqui... Claro, por favor. Porque eu também passei por isso, né? E não era menopausa, foi antes, né? Foi bem antes, porque eu ainda não estou na menopausa. Mas eu, por dificuldades minhas, né? Alguns anos atrás, quando eu passei um estresse muito intenso, eu sei que muita mulher aí do outro lado também passa, porque a gente tem uma questão muito de... sendo médica ou não sendo profissional de saúde, a gente é muito cuidadora, né? A gente tem um costume de colocar sempre os outros em primeiro lugar, né? E comigo também não foi diferente, eu como mãe, né? Eu tenho 2 filhas, eu sempre coloquei os outros, o marido, os filhos, o trabalho, tudo vem antes de mim, né? Vinha antes de mim. Certo. Até que eu cheguei em um momento que eu me vi doente. E na verdade, como médica, né? Ou seja, eu nem precisaria procurar um profissional.
eu tentava fazer coisas por mim e eu não sabia por onde começar, apesar de ser médica, porque a medicina que a gente chama de contemporânea não contemplava essas questões. Na verdade, toda vez que eu tinha algum tipo de reclamação desse tipo, eu ouvia a resposta muito simplista, que eu tenho certeza que você que está aí também ouve: procura um psiquiatra. Né? Que isso é chilique, né? Que isso daí, você estava deprimida, você precisa de um antidepressivo, você precisa de um ansiolítico para dormir, e eu sabia que não era isso. Eu não queria isso, né? E eu tenho certeza, não que não existam pessoas que precisem, mas a grande maioria, na verdade, acha que uma pílula vai resolver o problema. E eu também pensava assim como médica, puramente tradicional. Então eu procurei vários colegas, no meu caso foi um estresse muito grande. Eu procurei vários colegas nessa tentativa, inclusive psiquiatra, e o que eu ouvia era o seguinte: seus exames estão todos normais, você não tem nada, por isso que isso é uma coisa da sua cabeça. Entendi. E eu sabia que não era, porque eu acordava desse jeito, né? Eu dormia, apagava, acordava de madrugada, qualidade de sono ruim. Depois eu chegava de manhã, eu tinha que acordar para trabalhar. Eu levantava empurrada, eu parecia que eu não tinha dormido nada, mas ao mesmo tempo eu tinha uma palpitação no coração, como se eu estivesse agitada. Então existe uma expressão para isso, em inglês se chama wired and tired. Então eu estou ligada, mas cansada. Então eu estou cansada, mas não consigo desligar. Então eu passava o dia inteiro nesse modus operandi. Eu comecei a engordar, eu comecei a ter alterações também de trato digestivo, intestino, libido foi embora, e eu não queria simplesmente tomar um remédio para apagar esses sintomas, como se fosse, porque eu já não via saída para isso. Eu ia tomar esses remédios, eu ia ter que cada vez tomar mais remédios, né? E passar a minha vida dependente deles. E eu tinha 2 crianças pequenas, né? Na ocasião, eu falei, não, né? Eu preciso estar ativa, porque minhas filhas precisam de mim. Cheguei a tomar, né, medicação e me sentia dopada, né? Não era isso que eu queria. E aí, na procura até para me aliviar do meu calvário, eu fui entender mais da mulher, porque eu, como você explicou, eu sou cirurgiã do aparelho digestivo, sou endoscopista digestiva, exerci a gastroenterologia da forma tradicional por muitos anos, e dentro da minha medicina eu não achava saída. E aí eu falei, vou procurar uma saída para isso, e comecei a estudar, eu fui para fora do país, conheci outros médicos, outras formas de pensar, muitos nutricionistas que na verdade estavam muito à frente já desse pensamento, que é o que a gente chama de medicina funcional. Tem um Instituto de Medicina Funcional americano que me trouxe muitas respostas, chama IFM, e aí eu comecei primeiro a aplicar em mim. E quando eu comecei a aplicar em mim, e eu comecei a ficar melhor, e as pessoas começaram a prestar atenção, os meus pacientes começaram a prestar atenção. Eu falei assim, doutora, mas a senhora parece estar mais nova. Doutora, a senhora perdeu quantos quilos? E eu não estava de regime, tá? Não era essa... Não era, jamais seria o foco na estética, né? Não era. Eu queria estar bem, com saúde e produtiva, né? Aliás, eu queria, como toda mulher, eu me colocava a figura de mãe na frente, eu falava, eu tenho que estar bem para as minhas filhas. Eu tinha passado um divórcio e acabava de ter uma casa vivendo eu e 2 crianças, né? Então eu precisava estar bem para elas. E eu comecei primeiro com esse objetivo e eu fui melhorando e os pacientes falaram, nossa, doutora, a senhora está diferente, o que aconteceu? Eu também quero passar por essa transformação, né? E aí eu comecei a atender e a gente vai vendo melhora em muita gente. E eu falei assim, gente, eu não posso ficar com esse conteúdo para mim. Vou ter que... Eu quero socializar esse conteúdo. Doutora, e a melhora é em você, né? Você se via rejuvenescendo, né? Regenerando. E aí, quando você... eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas com as mulheres no climatério, porque daí quem está assistindo a gente está agora falando, mas e para mim, isso vai funcionar, né? Com as mulheres que já estavam no climatério e menopausadas, as melhoras também começaram a aparecer, doutora? Mas com certeza. Mesmo porque a gente tem um processo, quando a gente tem esse processo de envelhecimento, e quando a gente fala você mais jovem, a gente não está falando, Fernanda, e isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara, em estética. Tá? A estética vem.
Tá? E ela é um resultado de um corpo bonito já por dentro. Entendi. Né? E é por isso que eu digo que eu não trabalho com estética. Não é preconceito, nem nada contra quem trabalha, porque eu acho que isso é super válido também. A autoestima faz parte da qualidade de vida. Mas não foi por isso que eu procurei essa medicina. Né? E claro que eu não estava satisfeita também com o meu espelho, mas não foi por isso. E aí eu comecei a aplicar, inclusive na minha mãe, que óbvio já é uma senhora menopausada. E todo mundo também começou a perceber, minha mãe começou a ir para academia, né? Começou a ficar mais jovem, mais disposta. E meu pai também, né? Por que não? Também comecei a aplicar essa medicina em mim, depois neles, né? Nos meus queridos primeiro. E todo mundo melhorando e todo mundo se sentindo melhor. E aí eu comecei a aplicar nas minhas pacientes e meus pacientes também. E eu comecei a perceber que o grupo que mais respondia eram de mulheres menopausadas. Olha isso, doutora. E eu acho que, sabe por quê, Fernanda? A mulher menopausada, ela se sente muito desamparada. Entendi. É uma questão assim... não sei se porque a medicina tradicional, né, ou dita tradicional, acaba enxergando isso como uma fase da vida que vai acontecer e sem solução. Não há o que fazer, ou talvez só foque, por exemplo, na reposição hormonal. Entendi. Né? E essa reposição hormonal, invariavelmente, hormônios sintéticos, que muitas mulheres não querem tomar e não podem tomar, porque famílias com histórico de câncer, né, de mama, de útero, de ovário, elas têm contraindicação do uso desses hormônios. Então eu não posso usar hormônio, então eu não posso usar nada. Então, ladeira abaixo. Exatamente, acabou. E outra coisa, né? As mulheres hoje que estão menopausando, com 45, 50, 55 anos, são mulheres muito ativas. Aliás, eu chego a considerar que essas mulheres estão na melhor fase das suas vidas, né? Porque elas já têm muita experiência, né? Uma carga emocional muito rica, os filhos já criados, né, já não dependentes delas, muitas delas são independentes financeiramente, então ela está na melhor fase da vida dela. Né? Agora ela poderia passear, agora ela poderia aproveitar o tempo dela, não tem o tempo dela, não tem criança chorando em casa, não tem pessoas dependentes financeiramente, a maioria delas, os filhos já estão criados, já estão se sustentando e se tocando as suas vidas, e por que agora que ela poderia aproveitar essa fase, né? Ela agora deita e chora, né? Conforme com isso. E essas mulheres menopausadas que te ensinaram tanto começaram a renascer, é isso, doutora? Ficando mais jovem mesmo, no sentido de mais produtivas. Voltando a fazer academia, voltando a querer se arrumar. Memória melhora também. Memória, produtividade, qualidade de sono. E a gente não pode esquecer de uma coisa, Fernanda. Sexualidade também. Também. Agora, estamos aqui. Márcia, estamos aqui com a Regina, estamos aqui com a Dalila, todo mundo perguntando sobre os tais calores da menopausa, porque os calores realmente... se você nunca sentiu um calor da menopausa, eu já fui perguntar para algumas mulheres que sentiram e realmente é uma sensação, não é só um calorzinho, né, doutora? É uma coisa que sufoca. É horroroso. Vem por dentro e é uma queimação mesmo, a sensação é de que você vai ficar sufocada. Então, inclusive, é constrangedor. O que elas contam, eu sei porque minha mãe passou bastante por isso, e que você está num lugar do nada, né? Às vezes um lugar público, no trabalho, né? Então mulheres que são ativas, né? E estão no trabalho, de repente vem um calor super constrangedor, porque muitas vezes vem no rosto, o cabelo cola na cabeça, né? Porque você começa a suar o couro cabeludo, aquilo gruda tudo na cabeça e você tem vontade de pegar um leque na hora e começar a se abanar, ou aumenta o ar-condicionado de onde você tá e fica todo mundo olhando pra você, tipo, ela tá passando mal, né? É uma hipoglicemia, é hipotensão. Não, é o calorão. E do jeito que ele vem, ele vai. E vai embora. E vai. Mas extremamente constrangedor, né? Começa a molhar a roupa, né? E ela tá no trabalho, você imagina, daqui a pouco... Aí ela vai, às vezes eu já tive paciente que muda de roupa pro trabalho. Por conta disso. Mas existe um suco poderoso. Só que, gente, a gente só vai dar a receita desse grupo, desse suco, quando esse número de pessoas que estão nos acompanhando aqui em cima, ele aumentar. Então, todo mundo que tá aqui perguntou sobre os calores da menopausa, a doutora vai falar, mas vamos compartilhar a live, vamos chamar mais amigas para ouvir, porque a gente precisa que essa mensagem chegue, porque não é
aceitável que as mulheres passem por uma situação que é perfeitamente controlável, mas dita por aí que não tem solução, não é mesmo, doutora? Exatamente. Então vamos lá, gente, compartilhando aqui, os números já estão aumentando. É isso, doutora, vamos lá. Calor da menopausa. É algo que eu posso ter controle sobre ele? Eu posso agir? Eu posso fazer alguma coisa para melhorar, doutora? Pode, Fernanda. E a gente pode fazer uma coisa bem natural, tá? Por isso que o nosso intuito, inclusive, é desmistificar essa coisa da menopausa, é sinônimo de reposição hormonal. Tá? Não que isso não possa acontecer, tá? Pode sim, mas que ela seja a cereja do bolo. Tá. O que eu posso fazer antes disso, por exemplo, para os calores? Então, a gente tem o suco. Né? O calor da menopausa, ele está muito envolvido num processo de uma substância que o nosso corpo produz, que se chama óxido nítrico. Certo. Ele é um vasodilatador. Tá? De repente, eu tenho um descontrole na produção desse óxido nítrico, e esse óxido nítrico dispara e dá uma vasodilatação, por isso que ela fica vermelha, sudorese. Realmente há uma hipotensão naquele momento, e principalmente em alguns locais, né? Normalmente é rosto. Né? O que deixa mais constrangedor ainda. Senhora. E o que a gente pode fazer para regularizar essa secreção do óxido nítrico? E então é um suco que eu sugiro para vocês, que tem beterraba. Então a gente chama isso de suco rosa, né? Entendi. Porque ele fica vermelho. Então tem tanta essa moda aí do suco verde, por que não o suco rosa? Aqui a gente vai falar de suco rosa, né, doutora? Exatamente. Então ele vai a beterraba, né? Dependendo do seu estado de saúde, você pode usar, por exemplo, uma água de coco ou não, mas a pitaia. Tá? É uma fruta que também, pela essa corzinha assim, também é rica. A lichia. Olha isso. E claro que a gente pode colocar um termogênico junto, né? Por exemplo, um gengibre. Né? Um pouquinho de pimenta também, pode ser uma boa. Eles ajudam a regular essa secreção do óxido nítrico que está descompassada na mulher com os fogachos. Né? Uma coisa simples que você pode fazer em casa, que você pode fazer inclusive e levar no seu trabalho, por exemplo. Né? Não tem problema, claro, bem tampadinho, de preferência no abrigo da luz. Então, se você tiver essas garrafas, né, que são de aço inoxidável, melhor ainda, para a gente não fazer a contaminação com bisfenol. Né, do plástico da garrafa, você leva que ele, com uma boa proteção da luz, você mantém essas substâncias antioxidantes que vão ajudar na regulação da produção do óxido nítrico. Óxido nítrico, né, sei que ele é uma molécula extraordinária para a saúde, sei que ele aparece bastante nas suas recomendações, porque a gente está falando aqui de calor na menopausa, mas o seu programa, independentemente se a mulher está na menopausa ou não, ele também está falando de outras questões que envolvem o universo feminino, seja os quilos extras, o inchaço, a questão da memória, né, doutora? É um programa que ele aborda os grandes pilares que sustentam essa mulher, não é isso, doutora? Exatamente. E eu quis tirar esse foco da reposição hormonal, porque tem muita coisa que a reposição hormonal não resolve. Por exemplo? Né? O cansaço, por exemplo, a memória. Né? Normalmente isso vai acontecer com o passar dos anos. A gente tem uma diminuição do aproveitamento do que a gente come. Entendi. Então a gente tem uma diminuição do processo digestivo. Isso pelo envelhecimento próprio dos órgãos do trato digestivo, mas também pelo estresse. Entendi. Né? Então a gente tem uma fase aí de estresse, e eu sinto em dizer, né, mas a gente tem homens que estão numa fase de transição muito importante. Então, homens que foram criados por mães que eram de outras gerações, eles têm uma dificuldade de entender esse período da mulher, até porque eles têm uma empatia, na maior parte das vezes, um pouco diminuída, né? Porque eles viram os pais deles não valorizarem essa fase da mulher, e aí a mulher tem um estresse muito grande. Entendi. Né? Então, normalmente, ela vem estressada, ou porque ela trabalha fora, e ainda chega em casa, tem que fazer as coisas da casa. Ela tem, às vezes, problema com os filhos, que estão grandes e começam a trazer outros tipos de problema para ela. Então, que deixa ela muito estressada no dia a dia, pensando, mesmo porque, como eu já falei, nós mulheres temos uma tendência a colocar todas as outras pessoas antes da gente.
né? E aí essa sensação de desamparo só piora o processo estressor. E toda vez que eu tenho esse processo estressor, e eu quero dizer isso para vocês, que isso não é uma questão só psicológica, isso é físico, tá? Porque toda vez que o meu corpo enfrenta um estresse, ele tem uma reação física a esse estresse. Eu não sei a diferença do que é um estresse realmente físico, por exemplo, uma ameaça à minha vida, a minha integridade física, ou uma ameaça financeira, uma ameaça psicológica, um casamento que não está dando certo, um chefe que me causa, que me faz um assédio. O corpo não sabe a diferença, a reação física vai ser sempre a mesma, uma reação de economia de energia. Por isso que hoje muitas mulheres começam a entrar no climatério muito antes. Porque esse processo estressor acaba causando uma economia, um processo de economia de energia que diminui a eficiência da ovulação também. Entendi. Então, por isso que isso aqui não é só para mulheres de 50, 60 anos. Mulheres de 30 já começam, muitas vezes, a apresentarem os mesmos sintomas. Ao mesmo tempo, também não tem nenhuma limitação se a mulher já tem mais de 60, se ela tem 70, nada disso. Se ela tem uma questão cognitiva com a memória, ela tem aquela coisa que ela não consegue mais lembrar a palavra. Isso pode ser fruto do estresse. E aí a minha pergunta, porque não consigo pensar numa vida sem estresse, mas a gente consegue colocar coisas na nossa rotina para lidar melhor com essa questão da memória, para essa questão da cognição, para essa questão do inchaço. A gente consegue fazer isso, doutora? Na verdade, a gente não só consegue, como deve fazer isso, né? A gente deve se empoderar e fazer sim, porque existe muita coisa que a gente pode fazer. O estresse não tem como você evitar. A primeira coisa que você tem como mudar a sua forma de encarar esse estresse. Puxar menos as coisas para você, né? Assumir menos essa posição de que eu sou a rainha do mundo, eu consigo tudo, eu não posso ter falhas, eu tenho que equilibrar todos os pratos, eu tenho que estar bonita e interessante para o meu parceiro, eu tenho que ser uma mulher que eu não posso ser considerada café com leite no trabalho, né? Eu quero o mesmo respeito que o homem tem e ao mesmo tempo eu tenho que ser mãe, educadora, e existem muitas cobranças que envolvem esse processo, então não tem como eu viver sem estresse, mas eu tenho como mudar a forma de eu encarar e como eu vou manejar esse estresse. Algumas coisas que a gente já pode falar aí, que primeiro valorizar o seu sono. Tá? E uma das coisas que é muito importante é cuidado com luzes, né, antes de dormir, cuidado com rede social, luz do celular, computador, principalmente 1 hora antes, né, ou períodos mais próximos à hora de dormir. A gente tem que tomar cuidado porque isso estimula muito a retina e eu tenho uma dificuldade na secreção da melatonina, então eu posso ter uma dificuldade de sono, piorar mais ainda essa questão da deficiência da progesterona. Eu posso consumir alimentos que me ajudam nesse processo energético. Então, bons alimentos, por exemplo, o óleo de coco. Fala que eu já quero anotar, doutora. O óleo de coco, super maravilhoso, né? Aliás, eu sugiro que todas as mulheres tenham o óleo de coco em casa, inclusive dentro do banheiro, né, na sua pia do banheiro, porque ele tem várias aplicações, cabelo, pele, inclusive para ingerir, né, ou como lubrificante vaginal. Muitas mulheres têm problema de lubrificação vaginal neste processo. É isso que eu ia falar, porque se a gente começar a pensar, né, em como a medicina contemporânea trata as mulheres, não há nenhum cuidado, não há nenhum respeito pela qualidade da vida sexual dessa mulher. Então, se o preço que essa mulher tem que pagar é um preço de uma libido no chão para que ela tome um anticoncepcional, por exemplo, sem problemas, tome um anticoncepcional. Se ela vai tomar um antibiótico que vai acabar com a libido dela tempos depois, não parece que há... Não se valoriza. E aí, a doutora estava falando da questão da cama, da questão com cuidado. Muitas mulheres que inclusive pediram o sigilo, falaram dessa questão com a libido, com a vida sexual derrotada. Seu programa desenvolvido, Você Mais Jovem, tem como um dos pilares mesmo a questão da libido e da vida sexual, isso, doutora? Sim, porque eu acho que isso é qualidade de vida. Até quando a gente começou a fazer o programa, eu coloquei bem isso assim, olha, eu preciso falar de vida sexual. Tá? Porque isso é um dos pilares da vida saudável. Você não tem que se contentar que acabou a sua vida de prazer. Né? Isso é importante porque, Fernanda, as pessoas que não têm prazer sexual, ela vai procurar prazer de outra forma.
tá? Ela vai procurar inconscientemente muletas para te trazer prazer. Por exemplo, comida. Tá? Não que você não possa ter prazer com a comida, né? Mas que a comida não seja a sua única fonte de prazer, né? Tá faltando prazer na sua vida, né? O prazer sexual é um deles, né? É claro que isso vai ter que passar por uma mudança de paradigma, né? Porque nunca foi valorizada a vida sexual feminina, né? A mulher, na verdade, nunca foi estimulada a procurar prazer. Aliás, os pais pegam os filhinhos e falam assim, quando eles estão pequeninos, isso aqui vai pegar todas. Minha filha não vai sair com ninguém. Né? Porque a mulher tem que ser a pura e o homem tem que ser o que vai atrás, o que vai, na verdade, fazer essa menina pura sucumbir. Mas, de certa forma, o prazer masculino é valorizado e priorizado e o prazer feminino não. Não. Aí você estava falando do óleo de coco. Óleo de coco e prazer, tudo a ver? Vamos falar mais, que eu acho que tá todo mundo querendo saber. Sim, porque o óleo de coco ele tem propriedades maravilhosas, inclusive por causa dos triglicéridos de cadeia média. Então, a gente não pode esquecer que todos os hormônios envolvidos no processo do prazer, estrógeno, progesterona, testosterona, os hormônios sexuais, por isso que eles são chamados sexuais, são hormônios de uma classe que a gente chama hormônios esteroidais. Certo. Todos os hormônios esteroidais são feitos de colesterol. Parece palavrão, colesterol. Exatamente. Todo mundo morre de medo. Toda vez que a gente fala em colesterol, vamos diminuir o colesterol, né? E, na verdade, a gente precisa de colesterol para fazer esses hormônios. E uma forma de eu subir o colesterol, dito bom, né, o HDL, é o óleo de coco. O ômega 3 é excelente também nesse processo. Mas o óleo de coco, por que eu falo que seria bom que você tivesse no banheiro? Que você pode usar no seu cabelo para dar brilho, tá? Gosto bastante. Você pode usar na sua pele para melhorar a hidratação da pele. Sei. E você pode usar sim como lubrificante vaginal, tá? Para o ato sexual. Mas e tem uma outra coisa. O óleo de coco é rico em ácido láurico e ácido caprílico, que são excelentes para o trofismo vaginal, então, para tirar aquele ressecamento vaginal, mas também para combater as vaginoses, as infecções vaginais, principalmente cândida. Muita mulher menopausada sofre de candidíase vaginal. E o óleo de coco é uma arma maravilhosa nesse processo de limpeza da cândida da região vaginal. Então isso também, porque a mulher, quando ela tem sofrimento, né, quando dói, quando está ressecado, quando ela tem infecções vaginais, ela já antecede, né, ela antecipa o sofrimento, ela não quer. Claro. Aí ela já não quer. Né? E às vezes esse processo não é com consciência, não, né? Ela fala, eu sei que eu vou sofrer. Não, hoje não. Né? Eu até costumo brincar porque fazer exercício e ter relação sexual é a mesma coisa de você colocar um carro andando. Se o carro já está andando, vai. Se você tem uma regularidade, vai. Se você parou, o esforço é muito maior para colocar esse carro em movimento, tirar da inércia. Então, se você acostumar com isso, cada vez menos você vai querer. Doutora, e no seu programa são apresentados os caminhos para esses recomeços? O recomeço de uma vida sexual, o recomeço de uma vida com mais memória, o recomeço... Sim, esse empoderamento dela. Né? Eu quero ensinar você a se empoderar ou ter poder sobre você. Né? O meu objetivo é que, com esse programa, foi fazer com que você tenha não só prazer, né? Mas não só prazer sexual, prazer de viver. Que interessante. Voltar a ter prazer de viver, como eu tive. Né? E eu coloquei isso em termos de mulher menopausada, porque eu vejo que essa faixa etária é a mais problemática. É a mais desassistida. E a mais desassistida. E as inscrições estão abertas, né, doutora? As inscrições estão abertas, mas até o objetivo da nossa live também foi por isso, porque como as mulheres que se inscreverem, a gente tem um grupo para isso, então a gente não pode ter muita gente, porque senão a gente não consegue manejar esse grupo. Então a gente deixou isso limitado até hoje, R$23,59, para que você se inscreva nesse programa, que você se beneficie
disso tudo, porque a gente não vai conseguir estender isso por muito tempo, porque não há condição hábil da gente dar uma assistência para essas mulheres, se não for com um número limitado, né? Tem um link nos comentários que, se você quiser mais informação, você já pode fazer o cadastro lá, você já pode se inscrever nesse link nos comentários. E eu acho que a gente, dito isso, eu acho que a gente deve continuar nesse assunto da libido. Eu recebi aqui alguns e-mails das mulheres pedindo pra gente continuar falando sobre isso, porque elas não escutam falar sobre isso, e elas perguntaram sobre essa questão de você procurar prazer quando você não tem prazer sexual, né? O fato de você usar um lubrificante, o fato de você recomeçar a sua vida sexual, isso também te ajuda a equilibrar outros hormônios, hormônios não necessariamente ligados à vida sexual, é isso mesmo? Sim, tem um hormônio que está muito envolvido no processo de orgasmo, que é a ocitocina. Certo. A ocitocina é um hormônio social. Uhum. Tá? Então, se lembre quando você era mais jovem, que você tinha prazer sexual, que você estava começando com a sua vida sexual, no dia seguinte você não se sentia maravilhoso, maravilhosa, né? Você não sentia super mulher, né? Hoje eu tô de super bom humor, isso vem da ocitocina. Certo. A ocitocina é um hormônio que é liberado no momento do orgasmo e que ele é um hormônio que traz sociabilidade. Certo. Ele traz autoestima, segurança e isso vai refletir nas outras atividades suas do dia a dia, né? Que você precisa de trabalho, se sentir segura, se sentir forte consigo mesma, ocupando um espaço. Existindo, né? Existindo, exatamente. Isso vai fazer o quê? Melhorar a sua autoestima. Né? Melhora a qualidade da pele. Ai, meu Deus. Ocitocina é tão bom que só falta emagrecer também. A ocitocina é bom para emagrecer? Pode. Não acredito. Pode, porque quando você tá saciado, você procura menos outras fontes de prazer, Entendi. né? Porque eu tenho, não que você não possa ter, como eu falei, mas você tem que ter tudo na vida equilíbrio. Entendi. Né? Eu não posso ter só um lado, eu tenho que, o caminho do meio é sempre melhor, né? Não é que você vai voltar a ter 16 anos, não é isso, nem tenho essa pretensão disso, né? Acho que a gente nem quer voltar nem a ter quer 16 de jeito anos. nenhum, você está muito melhor hoje, com certeza, muito mais experiente, e mais do que o seu corpo condiga com essa experiência, que ele ainda responda a toda essa capacidade mental que você tem. Claro que muitas vezes vai começar a ter alguns problemas aí, memória, eu não estou conseguindo fixar mais coisas novas e tal. Isso também tem a ver com oxigenação cerebral, que também o orgasmo melhora, né? Porque você faz uma hiperventilação, isso melhora, faz uma vasodilatação e chega mais sangue no cérebro, em áreas que talvez estejam mais inibidas no dia a dia, inclusive áreas envolvidas no processo de prazer. Então isso também melhora a memória, autoestima, humor, né? Você se sente viva novamente. Produtividade, pensamento, lógica. E aí, doutora, a gente está falando de alguns pilares que são importantes para a vida dessa mulher, né? A gente falou da questão da libido, né? A gente falou da questão dos hormônios e tem a questão do emagrecimento, e eu te conheço o suficiente para saber que você não faria um programa só focado na estética, mas a gente sabe que a alimentação foi deturpada também em nome da estética, né? Você tem um programa alimentar que, quando ele te rejuvenesce, te regenera por dentro, ele apresenta resultados por fora. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa alimentação dessa mulher que precisa voltar a ser produtiva, que está nessa fase de um desequilíbrio hormonal. Que alimentação é essa, doutora? No nosso programa a gente tem sugestão também nesse sentido. Inclusive a gente é auxiliado por um nutricionista super competente, que é o Marcos Vinícius. Certo. E a gente procurou isso pelo seguinte, né? Muitas mulheres não têm ideia por onde começar. E eu falo assim, você não tem dinheiro para acompanhar um personal, um nutricionista, um médico, porque se a gente juntar toda essa equipe, realmente sai um investimento muito alto, né? Comece investindo na sua alimentação, né? Comece investindo na qualidade da sua alimentação. E não precisa investimentos muito altos, eu estou falando em investimento alimentar, de comida de verdade. Né? De comida com densidade nutritiva, que não te traga só caloria, né? Que te traga nutriente. Porque a gente passou já daquele paradigma de que contar calorias. Né? Então, na verdade, não importa de onde vem a caloria, eu só quero saber
que caloria, quantas eu estou consumindo. E na verdade isso está completamente, eu brinco que isso é muito anos 80, tá? Já passou. Já passou, é a mesma coisa de fazer o omelete de claras. Entendi, né? chega. Isso é anos 80. Né? Hoje a gente sabe da importância da gordura na alimentação. Como eu falei para vocês, os hormônios sexuais são hormônios esteroidais e tem como base a sua formação, o colesterol. Então eu preciso de gordura de boa qualidade. Não a gordura hidrogenada da fritura do pastel. Da bolacha recheada. Da bolacha recheada. Então isso são calorias vazias. Né? São calorias que vêm com alta densidade calórica, mas com uma pobreza nutricional muito grande. Não é isso que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar alimento de boa qualidade, que traga as calorias, mas que traga consigo a densidade nutricional. E no nosso programa a gente tem sugestões de dieta. Claro, isso é um começo para você ter uma ideia do que é uma dieta saudável e priorizando especificamente a diminuição dos carboidratos. Isso que eu ia falar, porque quem está assistindo a gente já recebeu diversas orientações, uma hora isso faz bem, outra hora não, dieta dos pontos, dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo. E a primeira vez que a gente conversou e que eu estava muito em dúvida da minha alimentação, você disse assim: muda o seu café da manhã. Se você mudar o seu café da manhã, você já vai ver a diferença. E um dos pilares do programa alimentar do Você Mais Jovem, né, que está aqui com as inscrições abertas, é justamente o café da manhã, né? O café da manhã. O que tem de tão mágico no café da manhã? Ou o que a gente faz de tão errado nessa refeição? O grande problema do café da manhã é que o café da manhã tradicional do brasileiro, né, é o pão, né, talvez um queijo, presunto, manteiga, mas o café com leite. Isso. Né? Então, a gente vê aí carboidrato, né? E uma densidade nutricional muito baixa. E cadê a proteína? Né? Tá. A gente vem de um período de jejum, que é o período noturno. Você acorda, é o momento em que a sua insulina está mais baixa. E eu vou lá e falo: insulina, acorda aí. Né? Vamos lá, uma carga de carboidrato altíssima. Sua insulina faz o quê? Sobe que nem foguete. Na hora que ela sobe, ela joga toda essa glicose para dentro da célula. O excesso vai se tornar gordura, porque ela vai armazenar. E logo depois, o que você vai fazer? Hipoglicemia. O que vai acontecer com isso? Fome. Olha e aí eu fico fome de 2 em 2 horas. Aí é aquele paradigma de que eu tenho que comer de 2 em 2 horas, porque senão eu desmaio. Isso acontece porque sua insulina está descontrolada. E isso é uma das principais causas da fadiga. Do cansaço. Do cansaço. Essa altos e baixos, glicemia alta, glicemia baixa, glicemia alta, glicemia baixa. E o que nós médicos fazemos normalmente? Pedimos glicemia de jejum. Só, mas na hora que ela está em jejum. E depois que ela consome um café da manhã desse, o que eu deveria fazer? Aumentar pelo menos o conteúdo proteico desse café da manhã e adicionar uma boa fonte de gordura. Né? E é isso que a gente faz no programa. Os nossos cardápios, as nossas sugestões, todas têm um balanceamento de macronutrientes que vai favorecer você controlar essa insulina. Né? Diminuir o ganho de peso e até reverter esse ganho de peso com a regularização dessa insulina. Sem sofrimento, né, doutora? Não precisa sofrer. Não precisa sofrer. Não precisa se privar, não precisa comer pouco. A gente tem que parar com esse paradigma que eu tenho que passar fome. Porque a mulher ela é muito obediente. Eu acho que existe um aproveitamento dessa obediência para que ela continue e permaneça seguindo recomendações que não favorecem a mulher, Exatamente. Né, doutora? Recomendações antigas. Antigas. Né? E acho que uma das curiosidades desse seu programa terapêutico, o Você Mais Jovem, é justamente que ele é baseado em coisas que são tão simples e tão fáceis de serem encontradas, que o conjunto delas traz uma transformação para sempre, né, doutora? É um bom caminho sem volta para se pegar, Graças a Deus, né? Ainda bem, Porque né? você vai aprender a priorizar o que realmente tem importância, né? O seu sono, a sua escolha dietética, os seus processos hormonais, aprender o que está acontecendo com você, porque eu acho que o começo do alívio e da cura é você ter consciência. Se você tem essa consciência... Você ter consciência do que está acontecendo com você.
todas as minhas consultas no consultório são nesse estilo que eu fiz o programa. Entendi. Você mais jovem. Ensinar você, te dar poder, te dar a arma para que você possa trabalhar a favor de você mesmo, né? Não depender de mim, aliás, nem de mim, nem de nenhum outro médico, né? Procurar sim seus médicos e os profissionais de saúde, seus nutricionistas, para questões que você não conseguiu fazer sozinha, mas não entregar Entendi. o poder para eles, porque na verdade a gente não é tão poderoso assim. Doutora, seu programa então, formado por cardápios, formado por vídeos orientadores, né, sobre a alimentação, por guia de exercícios, né, com eu ia falar evolução, isso agora, né? É importante também a gente priorizar o exercício, desde que seja um exercício que você tem prazer em fazer. A gente fez uma série de vídeos que estão muito bons, com o professor Davi Coimbra, que é o meu personal, mas que é uma pessoa extremamente capacitada, campeão mundial de powerlifting, assim, agora, de recente. É um rapaz jovem, mas que está há muitos anos já neste processo. Eu não escolheria outra pessoa para entregar a minha integridade física, porque você tem que ter muita confiança no educador físico. E a gente montou uma série na verdade foi ele, eu fui só a modelo, né? E que ele montou uma série de exercícios que a gente você mulher pode começar a fazer em casa, não necessariamente com altas cargas de peso, começando com o seu próprio peso, com coisas que você tem, então com um banquinho, com uma cadeira, com um pedaço de bambu, com um pezinho que você tem ali que segura a porta, nada assim, e que você pode fazer transformações, sim, muito boas dentro da sua casa. E por que isso, né? E o Davi chega a falar isso porque ele também foi entrevistado e foi muito legal, porque a gente quer que você tenha dignidade. Exercício físico e força muscular é você ter dignidade para pegar uma coisa no chão, né? Você brincar com um neto, se abaixar e conseguir brincar e levantar, ir no mercado e conseguir tirar as compras do carro. Não ser café com leite, né, doutora? Exatamente. Quem não tem 10 minutos, e ainda tem toda a questão da orientação da suplementação, dos chás terapêuticos, né? De como você pode manusear a sua rotina em seu favor, né? 10 minutos por dia, quem não tem, né, doutora? Exatamente. É todo um programa que ele foi feito com respeito, porque ninguém precisa se sentir sempre cansada, ninguém precisa se sentir a metade da mulher que um dia foi, a gente continua sempre evoluindo, né, doutora? E é um programa que ele traz todos esses benefícios, mas principalmente ele é um programa que traz uma dignidade e um direito de escolha. Que quem está assistindo a gente pode dar esse passo, pode não dar. É a opção da mulher realmente escolher aquilo que ela quer para a vida dela, né, doutora? Vida dela. E não se sentir desamparada nesse processo, né? E nem sentir que o mundo acabou. Né? Agora eu não tenho mais nada o que fazer por mim. Isso é só para quem está doente, para quem está com uma série de questões. Mesmo que você esteja doente, esteja acompanhando com o seu médico, tem coisas que o seu médico não vai fazer por você. Não vai porque ele não tem tempo hábil para isso. Né? Quando a gente faz um programa desse, o assinante, ele tem acesso ali para acessar quantas vezes quiser, da onde tiver, e tem o grupo para tirar suas dúvidas. Então é uma coisa muito mais pessoal do que o atendimento de consultório, né? Mesmo porque o médico não tem tempo disso. De fazer né? isso. Ele tá focado em apagar incêndio, né? Isso que você é um foguinho pequenininho, né? Isso não é incêndio. Ele tem outras coisas, aliás, que são consideradas mais importantes para serem feitas, né? E o programa foi nesse sentido, de você ter isso em sua mão para você acessar a hora que você quiser. A gente fez uma coisa muito cuidadosa em termos de inclusive, não orientar coisas que vocês não possam fazer sozinhas, né? Isso é importante, né? Porque não expor ninguém a riscos, não incentivar nenhum tipo de uso de nenhuma substância que possa trazer algum dano a você, algum problema, tudo com muita responsabilidade. E existe sim o que fazer com responsabilidade, né? E mesmo que não seja hormônio. Aliás, tem muita coisa para ser feita antes de pensar no hormônio. E o orgulho que dá quando essas histórias de transformação aparecem, muito feliz, né? Muito feliz. Eu sou muito abençoada, porque
eu sou muito feliz com o que eu faço, eu amo muito o que eu faço e eu me sinto, cada vez que eu tenho um depoimento de alguém que fala assim, doutora, depois que eu comecei a seguir a senhora, mesmo assim, às vezes sem participar desse programa, eu consegui perder tanto de peso, eu melhorei muito minha digestão, eu tenho outra alegria de viver. Você imagina essa pessoa tendo acesso a um programa desse, né, com um atendimento muito mais individualizado, com muito mais conteúdos voltados para essa população, muito mais específico, é muito gratificante. Você pode escolher dar esse passo ou não. As inscrições até as 23h59 de hoje no link dos comentários. É importante a gente dizer que você pode experimentar o programa, a garantia dele é uma garantia vitalícia. Se você achar que não é para você, sem problema nenhum. Isso que eu ia falar, Fernanda, eu acho que é importantíssimo o pessoal ter essa informação, porque a gente fez o programa, a gente acredita tanto que ele vai ser bom para você, que a gente dá a garantia de você pode ter o seu dinheiro de volta, se você não estiver feliz com isso, a qualquer momento. Não é isso? Eu posso desistir a qualquer momento. Olha, não é para mim, Denise, não é para mim, Fernanda, eu não acho que vai funcionar para mim, então eu quero de volta, tá? A gente acredita tanto na qualidade dele que a gente fez assim, vitalício, tá, gente? Não tem essa coisa, você tem uma semana, aquela semana que você não tem tempo nenhum de ver, você só tem essa semana, não. Porque o que move a doutora Denise é a transformação das mulheres, né? E é para transformar as mulheres que a gente, infelizmente, vai ter que acabar, né, a nossa live. A gente já vai se despedir da Idelma, da Heloísa, da Cláudia, da Sandra, de todo mundo que está nos acompanhando. Mas não vamos nos despedir apenas dizendo tchau, porque o compromisso da doutora é pela sua qualidade de vida, é com o que você pode fazer hoje para você melhorar. Então eu queria que você desse a sua receita do chá de casca de banana para as mulheres dormirem bem. Isso é ótimo, né? Uma das coisas que afeta a mulher nessa época da menopausa justamente é a dificuldade de dormir. E uma das causas disso, além das oscilações hormonais, é a deficiência de magnésio, tá? Magnésio precisa de um trato digestivo funcionando muito bonitinho para ele conseguir ser absorvido na quantidade que é necessária. E para a gente fazer um boost desse magnésio, eu sempre ensino o chá de banana. Tá? Mas é feito também com a casca, a banana inteira. Você ferve, lava bem a banana, de preferência orgânica, né? E aí a gente coloca, faz o chá, pode pôr um pouquinho de canela, com a banana e tudo, pode ser uma banana madura, não tem problema, porque a maior quantidade do magnésio tá na casca, mas a banana vai trazer o gostinho da banana. Tá. E eu tenho várias pessoas que já tomam, porque eu já dei essa dica algumas vezes e falo, doutora, o chá de banana salvou a minha vida, agora eu tô dormindo que é uma beleza com esse chá de banana, e quem sabe, né? Só uma das muitas recomendações da doutora Denise. As nossas inscrições terminam impreterivelmente 23h59, garantia vitalícia, você pode experimentar, o link tá aqui nos comentários, é só você clicar. Chá de casca de banana, por essa você não esperava, eu já tomei, é uma beleza mesmo, o sono vem que vem. Tomara que você tenha uma boa noite de sono, mas principalmente tomara que você consiga se priorizar, porque ninguém precisa se sentir metade da mulher que já foi, não é, doutora? De jeito nenhum. Ai, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Fernanda. As considerações finais, só a nossa despedida aqui. Até mais, gente. Tchau. Um beijo, meninas. Priorizem-se, se coloquem, aprendam a se colocar em primeiro lugar. Tá? Não é ser egoísta, não, tá? É se colocar em prioridade. Como, sabe quando você pega um avião e o comissário de bordo fala assim, em caso de despressurização da cabine, coloque a máscara em você e depois no seu acompanhante, coloque a máscara em você. Você merece. Até as 23h59 aqui no link. Tchau. Tchau.